O Superior Tribunal de Justiça aumentou a pena dos policiais militares condenados pela morte e desaparecimento de Amarildo, no Rio de Janeiro. O pedreiro foi levado por PMs para uma unidade de Polícia Pacificadora da Rocinha, ou PP, em 2013 e nunca mais foi visto. Quem tem detalhes é a Rafaela Cascardo. Os policiais foram condenados em 2016 pelo desaparecimento, tortura e morte do pedreiro Amarildo de Souza, de 42 anos, na unidade de Polícia Pacificadora da Rocinha, comunidade da Zona Sul do Rio. Agora, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, por unanimidade, aumentar as penas desses policiais a pedido do Ministério Público do Rio. Segundo o relator do caso, Rogério Chettini, as penas anteriores não levavam em consideração, por exemplo, o fato de o corpo de Amarildo não ter sido localizado até hoje. Segundo as investigações, ele foi levado para interrogatório e torturado até a morte. Esse crime aconteceu em 2013, completou, portanto, 10 anos neste ano, mas mesmo depois de todo esse tempo, ainda não há pistas sobre onde podem estar os restos mortais da vítima. E somente neste ano houve a confirmação da indenização à família de Amarildo. O comandante da UPP, Major Edson Raimundo dos Santos, teve a pena aumentada de cerca de 13 anos para cerca de 16. Já o então subcomandante da UPP, Tenente Luiz Felipe de Medeiros, teve a pena aumentada de cerca de 10 anos para cerca de 12 anos. Foram dois dos policiais que tiveram essa revisão nas penas, portanto, nesta semana aqui no Rio de Janeiro. Os policiais já cumpriram a pena presos, agora estão em regime semiaberto. Parte dos policiais voltou, inclusive, a trabalhar na Polícia Militar aqui do Rio de Janeiro. Então, não há ainda informações se esses policiais voltarão ou não à prisão. Durante a sessão, o STJ também analisou um pedido das defesas dos policiais que queriam a anulação das condenações. O que não aconteceu, pelo contrário, houve o aumento das penas. As defesas argumentaram que houve irregularidades durante o processo aqui no Tribunal de Justiça do Rio e também que a condenação foi dada só com base na declaração de uma testemunha e que há falta de provas. Do Rio de Janeiro, Rafaela Cascardo. Eu vou contar agora com a participação de um especialista no assunto, mas também nosso analista aqui, Leandro Rezende. Boa tarde, Leandro. Bem-vindo, Leandro. Para quem não sabe, tem um livro chamado Cadê o Amarildo? O desaparecimento do pedreiro e o caso das UPPs. Então fala com muita propriedade sobre agora, esse momento que tem mais agora essa nova condenação ou esse aumento de pena, uma questão mais simbólica do que tudo, né, Leandro? Luciana, primeiro, obrigado, pelas palavras, um prazer estar aqui contigo no grande debate. Boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente, né? Eu acompanho esse caso há 10 anos, foi tema da minha dissertação de mestrado, e o que a gente está diante é de uma outra forma desse caso se tornar emblemático. Aliás, emblemático é uma palavra que foi usada pelo ministro Rogério Schedd em alguns momentos do julgamento de ontem do STJ, né? Ele disse, por exemplo, que ao condenar o Amarildo, a justiça, ao condenar os policiais que sumiram com o Amarildo, a Justiça do Rio de Janeiro usou penas brandas, né? Ele não usou exatamente essas palavras, mas ficou claro pela construção do raciocínio do ministro relator. O que dá para a gente dizer sobre o que está em curso e que para onde esse caso vai agora com essa condenação. Como a Rafaela Cascardo explicou agora há pouco aqui para a gente, né? Esses policiais, os que não foram expulsos da Polícia Militar do Rio de Janeiro, inclusive já voltaram a trabalhar. Eles foram condenados em primeira instância em 2016, né? Depois teve condenação em segunda instância e o Ministério Público apresentou um recurso que demorou anos, de 2016 até 2023, para ser analisado ali pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse tempo, a pena foi cumprida e vários desses policiais estão tendo uma vida normal, cumpriram parte da pena em presídio, depois foram progredindo de regime, chegaram à prisão domiciliar e vários estão vivendo normalmente, tendo as suas vidas tranquilas depois de terem cumprido pena pela tortura e ocultação de cadáver e morte do pedreiro Amarildo. Nesse sentido, o que vai acontecer de um ponto de vista do trâmite, né? O STJ vai enviar para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro as informações sobre a decisão de ontem e o TJ vai encaminhá-la.
E aí você tem a possibilidade de que os policiais, alvo dessa pena aumentada, eles entrem com um recurso e o TJ do Rio de Janeiro vai ter que encaminhar a decisão tomada lá em Brasília pela terceira instância, né, pelo STJ. Eu falei agora há pouco com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ainda não chegou essa decisão que o STJ tomou na tarde de ontem. E aí, Luciana, de um ponto de vista da história desse caso, o julgamento do ministro Schietti ontem, o julgamento no STJ, o voto do ministro Schietti, ele traz alguns pontos que são dignos de nota, né? Tem a questão da repercussão internacional do caso, que foi levada em consideração pelo ministro Schietti, da gravidade de até hoje você não ter encontrado um corpo e das fraudes que foram cometidas no processo para tentar transformar o Amarildo, um pedreiro pai de 6 filhos, num traficante. Tudo isso foi lembrado ontem pelo ministro ao aumentar as penas desses policiais militares. Luciana.